Pois é, minha gente, e hoje eu estava acessando aí o Face e tal, né? E olha só quem está no Amazonas fazendo uma visita, né, para nós, amazônidas, né? Já que ele está visitando assim, vários municípios do interior e também dos outros estados da Amazônia, né? Simplesmente o grande e famoso David Beckham, né? Está visitando aí com uma equipe de cinegrafistas, né? Alguns familiares, inclusive. Foi visto aí por Manacapuru, Novo Airão, foi fotografado, inclusive, né? Está aí nas páginas dos jornais, está aí nas mídias sociais. Realmente, né? E isso prova o quê? Prova que a Amazônia é uma mídia extraordinária, né? É um paraíso maravilhoso, representa um atrativo muito grande, mas muito grande mesmo, né? Para todo mundo. Olha, o que a gente, fora a presença do Beckham, né? Que está entre nós, né? Aí pelos interiores do Amazonas, interessante é que ele está sendo assim, está caminhando, né? Sem avisar ninguém. As pessoas aqui, ele é uma figura mundial, né? Grande craque da seleção inglesa por muitos anos, né? E encerrou a sua carreira jogando nos Estados Unidos. Agora é ex-jogador. Mas, na verdade, ele vai passar naturalmente com a equipe dele, né? Conhecendo. Ele quer conhecer a Amazônia e, principalmente, o interior, né? A Amazônia no seu interior. E as pessoas aqui a colar, alguns dizem, mas eu acho que é o Beckham, né? E aí vai lá e fecha em cima dele, e ele tira fotos e tudo, bota no Face. E o legal é que as pessoas que têm se manifestado assim de uma forma muito, muito espontânea quanto à simpatia dele, né? A simpatia dele, né? Atencioso, solícito, atende a todos, né? Quem pedir para tirar uma foto com ele, né? Ele é todo tatuadinho, né? Você não vê a pele, você só vê a pele do rosto, né? E das mãos, né? E talvez algumas outras partes do corpo, não quero entrar nesses detalhes, mas a verdade é que o corpo dele quase que num todo, né? Pelo menos os braços, né? Completamente, ombro, braço, né? Tudo coberto de tatuagem. É uma figura. Então é fácil identificar o David, né? Além de que é uma figura, né? Uma figura simpaticíssima, é um dos jogadores de futebol, um dos atletas, né? Dizem até, né? Os especialistas nisso, que é um dos homens mais bonitos do mundo, né? E tal, né? Então, realmente uma figuraça. Então, é um prazer para nós, amazonenses. Se de repente o Beckham estiver em algum município que recebe a imagem da Band assistindo programação na TV, né? Grande abraço, bem-vindo, meu querido Beckham, e se sinta bem na nossa terra, no nosso Amazonas e por onde você andar, Brasil afora. Muito bem? Legal. O que tem de gente, olha, de vez em quando a gente sabe, né? Grandes figuras mundiais, né? De repente a gente tem notícia, passou pelo Amazonas. Eles nem vêm na capital. É verdade, eles vão direto para o interior, né? Fazem as excursões deles, se embrenham nas selvas, né? Grandes figuras. Quando a gente vai saber, eles já passaram por aqui. Eles vêm no mais absoluto anonimato. Muito bem, mas olha, amanhã é sábado, né? E bem a caráter, eu vou bater um papo aqui com o Du Vale. Aliás, essa turma acabou de se apresentar no programa do Álvaro, com o meu querido Tiago. Tá? Eles estão fazendo aqui uma blitz nos programas da casa, e são pessoas muito simpáticas, né? Para falar do que tem tudo a ver com o sábado, né? Que são exatamente as feijoadas tradicionais. E olha só, vai haver uma feijoadaça nesse dia 15 de março, tá bem? Aí na rua Chapuri, 349, no Parque Riachuelo, tá bem? No Tarumã, no banho da Baiana, fica ali por trás do Civan, né? Então realmente é uma boa pedida para esse sábado. Estou recebendo aqui o Du Vale. O Du Vale que já foi componente dos Carrapichos, né? Aquela banda extraordinária, e agora ele está aí no grupo de forró Trio do Vale, tá bem? E é um prazer receber o Du Vale, uma das figuras, né, artísticas, né, mais consagradas dos meios artísticos amazonenses. E é um prazerzão, fique à vontade para divulgar esta grande feijoada deste próximo sábado. Obrigado, Nonato. Parabéns aí pelo teu programa e aproveitar realmente a audiência da Band, né? Para a gente divulgar o trabalho dos magnatas que vão fazer a feijoada amanhã, com a participação das bandas Fera do Forró, Forró Ideal, Trio do Vale, Nosso Jeito e Forró Lambança, né?
Então, vai ser 12 horas de festa, começando meio-dia, não é isso? A feijoada vai custar R$20, que é um preço simbólico, né? Peraí, o sujeito vai pagar R$20 para assistir todas essas bandas? Comer uma feijoada e ainda saborear? A feijoada já está embutida nesse preço? A intenção dos magnatas é reunir os amigos. Olha, eu acho que eu vou lá, viu? Eu nunca comi uma feijoada tão barata, regada. Você é nosso convidado. A grande pé de serra, shows, né? Hoje a gente quase não está usando a palavra forró. Agora nós pé estamos de usando serra. Pé de serra, por causa do... Nós estamos fazendo um trabalho... Mas por que, Duval, esse negócio do pé de serra, para os amigos aí do forró? Viu? É porque o forró nasceu assim no pé de serra? Nós estamos fazendo uma nova tentativa, Nonato, de mudar o conceito do forró. Né? E a palavra pé de serra tem tudo a ver com o trabalho que nós estamos fazendo para conceituar realmente o forró com música maravilhosa, enfatizando o trabalho do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, que o forró é muito rico, não é verdade? É verdade. Então, o forró aqui no norte, ele foi para um rumo que a gente não assina. Né? Qual foi esse rumo, Duval? Aliás, o Monteiro é nosso diretor música de TV. De duplo sentido, o né? Monteiro está me falando aqui pelo fone, Nonato, olha, eu sou um forrozeiro daqueles inveterados, pé de valsa, né? Isso. Pega a menina e vai, né? Vai, vem, sobe, desce, é terrível, né? Mas ele está dizendo, Nonato, olha, que coisa, o senhor vai comer uma feijoada. Como é que? O que você recomenda? Dança o forró antes de comer a feijoada ou come a feijoada de pagode, que tem tudo e depois come o forró? Come depois a entra feijoada. o forró. Exatamente. Ele vai comer a feijoada meio-dia, por sinal vai ser 12 horas de festa. Vai terminar meia-noite. Veja que o Monteiro já está se preocupando com o processo digestivo. Né? Dançando, né? Um pezinho de serra e um pagodinho, né, Nonato? É só não exagerar muito também. A intenção dos magnatas são uns amigos que se reúnem, né? E eles querem fazer essa feijoada realmente para juntar o pessoal, né? Muito bem. E bater papo, reunir os amigos. A intenção não é ganhar dinheiro, é reunir realmente a turma de amigos que tem os magnatas. Muito legal. Então vamos repetir então, Duval, tá certo? Isso. A feijoadaça, né, dos magnatas, né? Perfeito. Com as atrações Nosso Forró, Nosso Jeito, Forró, Feras do Forró. Feras do Forró, Forró Ideal. Forró Lambança, né? Forró Lambança, Trio do Vale, Forró Ideal, né? Isso. Então vai ter banda à vontade lá. Perfeitamente. Pé de serra, e tudo isso, né? O show dessas bandas todas, né? E mais a feijoada, por apenas R$20, na rua Chapuri 349, Parque Riachuelo, ali no Tarumã, no banho da Baiana, por trás do Civan. Telefone de contato, 9168-5888. Muito bem, repetindo, 9168-5888 e o 9453-4033. Nonato, muito bem. Um prazer estar aqui vamos encerrar esse papo, porque eu já estou com água na boca. Ainda é sexta-feira, mas amanhã nós vamos esperar demais de uma feijoada, tá bom? Beleza, Donato. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazerzão. Igualmente. Continue fazendo sucesso na sua carreira artística, tá bom, Duval? Abraço. Grande abraço, meu irmão. Abraço. Muito bem, um abraço a todos os componentes aí, tá certo, do forró Trio do Vale e as demais bandas que vão se apresentar nessa feijoada. Um abração, rapaziada. O grupo tá todo aí fora, né? Muito bem. Bom, minha gente, eu no programa de quinta-feira, aliás, de quarta-feira, separei algumas matérias para fazer aqui uma enquete, para ouvir as pessoas, né, o telespectador, sobre assim, alguns temas interessantes, né, que merecem assim, uma discussão, uma avaliação da população, né? A primeira matéria foi sobre o BRS, né? Que completou um mês de funcionamento, né? A faixa exclusiva, né? A faixa azul, que está aí gerando algumas opiniões, né? E tá, umas favoráveis, outras contrárias, ainda em fase de implantação. E é claro que as coisas têm que demorar um pouquinho para poderem caminhar legal. E muita gente participou e eu não tive tempo de colocar no ar uma matéria que eu pedi do nosso telejornal Band Cidade, que mostrava numa bela reportagem do nosso super repórter Iano Sérgio a situação das calçadas de Manaus, né? Numa preocupação de, na verdade, incentivar o trabalho do prefeito Arthur,
que dentre todos os prefeitos, me parece assim, aquele que mais demonstrou, se não o único, né? Aquele que mais demonstrou sensibilidade com um problema seríssimo e com uma dívida, né, da Prefeitura Municipal de Manaus para com a população. Uma dívida antiga, né, de muitas décadas, né, que é a questão das nossas calçadas, né? As nossas calçadas deixam muito a desejar, as pessoas não têm por onde andar. Agora que os camelôs, né, num acordo com o prefeito, resolveram deixar as calçadas da Eduardo Ribeiro, 7 de setembro, né, e vão deixando em outros lugares também, nesse trabalho bem concatenado da Prefeitura de Manaus, na verdade, a Prefeitura está agora cuidando das calçadas, né? Aqui, por exemplo, na antiga Paraíba, na atual Avenida Mário Ipiranga Monteiro, quem sobe ali da Marciano Armon, a antiga Rua Belém, né, quem vem do viaduto José Cláudio de Souza, já vê ali, né, um trecho de pelo menos 2 quarteirões, já as calçadas sendo alargadas, né, meio fio de primeira categoria, já dando uma demonstração daquilo que poderá vir a ser, pelo menos boa parte, né, da nossa cidade, a nível de calçadas, né? E a matéria do Band Cidade, feita pelo Iano Sérgio, exatamente traz como é que estão as calçadas de Manaus, num todo, né? E o quanto justifica a gente estimular, o quanto nós precisamos estimular ao prefeito Arthur, que tem olhado, né, para certos problemas que nenhum outro prefeito tinha olhado, para que ele continue dando uma força muito especial e levando avante essa questão de recuperar, revitalizar, alargar, né, pavimentar direitinho, meio fio forte, tem meio fiozinho aí, daqueles, meu Deus, né, cimentozinho, massa mal feita, que qualquer esbarrãozinho, qualquer para-choque de carro ou pneu, ou até uma bicicleta que encoste, ele já está se rachando. E a gente quer que tudo isso seja levado a capricho, porque Manaus, meu caro prefeito Arthur Neto, tem essa dívida, né? Aliás, cobra esta dívida, né, dos prefeitos, dos tantos que passaram pela Prefeitura de Manaus há muitas décadas, né? Então a gente aplaude esse trabalho. Eu, essa semana que vem, vou fazer uma matéria sobre o que já está sendo feito em termos de calçada, né? Não só aqui na Vila Municipal, em Adrianópolis, como na Djalma Batista, em outras partes da cidade, né? Mas a matéria ela serve para exatamente mostrar o quanto Manaus precisa mesmo, né, de um trabalho nessa direção. Eu quero pedir a matéria, meu querido Raul Monteiro, mostra para a gente essa matéria muito bem feita pelo nosso repórter Iano Sérgio. Seu José se esforça para caminhar pelas ruas do centro de Manaus. As calçadas são estreitas e carregadas de obstáculos. Fazer calçada com pelo menos 1 metro de espaço para que a gente possa se locomover. Para mim, calçada boa significa saúde e segurança também. O que deveria ser regra vira desejo distante da realidade. Desvia daqui, esquiva dali. Às vezes também não tem nem calçada, a pessoa andar tem que passar no meio da rua com um monte de carro. Em abril de 2012, no último levantamento sobre a qualidade das calçadas em 12 capitais, o Mobiliza Brasil apontou Manaus como a cidade que tem as piores calçadas do país. Teve 3,6 de nota. Muito complicado, principalmente para os cadeirantes que não têm prioridade. As calçadas são muito cheias de buraco. Esse aqui é um exemplo típico de calçada que na prática não funciona. O piso é irregular, há muito mato no caminho. E aqui, ó, o poste tomou praticamente toda a calçada. O pedestre é obrigado a ir para a rua e andar em meio aos carros. Moradores e comerciantes avançam sem pudor sobre o espaço público. A calçada dá lugar a carros, lixeiras e lá vai o pedestre. Não tem espaço, é complicado. Os carros passam, quase atropelam a gente. É difícil. Este geógrafo diz que a acessibilidade é um direito de todos, mas destaca que não é só o poder público que precisa agir para fazer valer as regras. Os moradores de Manaus também devem exigir e assumir o respeito às calçadas. A sociedade
não reclama. O poder público não tem investido na composição de uma equipe que venha fiscalizar e disciplinar a construção e uso das calçadas, e isso é histórico. E a gente vem até os dias de hoje com essas calçadas sendo recheadas de obstáculos, e se elas não estão cheias de obstáculos, nós até colocamos outros. A prefeitura iniciou um plano para recuperar os passeios da capital. A Avenida Djalma Batista vai ganhar 120 quilômetros de calçadas recuperadas até o meio do ano. O visual já começa a mudar, mas o serviço é enorme. Manaus conta hoje com mais de 32 mil quilômetros de calçadas. Usar recursos públicos, ou seja, de toda a sociedade, para promover as calçadas, que seria inclusive uma obrigação de cada cidadão, ela seja meio que um exemplo, um novo paradigma em que as pessoas entendam os verdadeiros benefícios de se ter calçadas dentro de uma certa padronização e atendendo às normas. Os ambulantes já começaram a abrir passagem no centro. Pode ser o início para o resgate dessa entidade esquecida, calçada. Espaço que deveria permitir o mais óbvio e simples, o direito de ir e vir do cidadão. Promoveria ou assegura, cidadania, direitos iguais, acesso universal, não é? Se as calçadas estão construídas adequadamente. Nós vamos fazer chamamentos públicos para que proprietários de imóveis em ruas e avenidas da cidade se ajustem a um projeto da prefeitura. Talvez em um horizonte de 8 a 10 anos a gente possa sair dessa posição vexaminosa no ranking das piores calçadas do Brasil. O pessoal está falando do caso em cima da calçada, fazendo garagem em cima da calçada. Pô, isso é falta de respeito com o pedestre. Muito bem. Nós estamos aguardando, a qualquer momento deve estar chegando, tá certo? O trânsito deve ter atrapalhado um pouquinho. A gente hoje pretende fazer ainda, vamos ver se ele chega a tempo. A assessoria dele já está aqui na emissora, né? Estamos aguardando o deputado Sinésio Campos para falar sobre esta primeira vitória desta luta dele, que é uma luta de todo o governo do Amazonas, né? Mas ele foi assim um guerreiro nesse ponto. E a gente tem que, na verdade, enfatizar, né, as boas lutas dos bons políticos, dos que lutam, dos que focam no determinado tema e buscam, na verdade, caminhar naquela direção e buscar as vitórias que o povo precisa, né? Então, a gente está aguardando a qualquer momento a presença do deputado Sinésio Campos, mas é importante que a gente agora se foque nessa questão da importância das nossas calçadas, né? Então, vai começar a aparecer o telefone no ar para que você possa participar, dar a sua opinião, fazer a sua sugestão, tá certo? Se você está aprovando o trabalho, claro, né, que o prefeito está fazendo já em algumas ruas, né, em termos de calçadas mais largas, meio fio mais robusto, né, enfim, dando mais condições de trânsito, né, de caminhar para a população de Manaus. Então você vai poder também dar a sua opinião em cima desse tema que é muito importante. Eu me lembro que, olha, desde que eu comecei a fazer televisão, há praticamente 40 anos em Manaus, né, que a gente já reclamava, né? Que tem sido assim uma reclamação permanente da população de Manaus. As pessoas que nos visitam, olha, o que a matéria falou aí, o Iano Sérgio, tá? O Iano Sérgio, já tem um telespectador, né? Então, eu falo daqui a pouquinho, vamos dar prioridade ao telespectador que tem absoluta preferência no programa Ação na TV. Rogério, muito boa tarde, Rogério, à vontade, companheiro. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Donato. Como Boa vai? tarde. Tudo bem. Melhorou agora? Pode falar, Rogério. Não, melhorou para mim falando com vocês aí. Tá. A respeito de calçada, a gente não tem como andar nem na calçada e nem na rua. Tá difícil andar em Manaus. Rogério, você mora em Petrópolis, é? Eu moro aqui em Petrópolis. Isso, né? Pois não. Como é que estão as calçadas aí no bairro de Petrópolis, onde você mora, Rogério? Aqui em Petrópolis tá ruim também. E aqui tem uma dificuldade a mais. Aqui tudo é ladeira, tudo é subida e descida. Então dificulta mais ainda.
E aqui as ruas são estreitas, os carros param em fila dupla, fica horrível para passar. O pessoal que trabalha com rota, levando funcionário, passando com ônibus aqui, eles sofrem. Até o lixeiro às vezes deixa de pegar o lixo porque não tem como entrar na rua. E no fundo é aquilo, é a educação do povo mesmo, que o povo esqueceu a educação. É verdade. Rogério, é importante, né, que finalmente apareça um prefeito que se lembre desse aspecto, né, e que comece a dar atenção, como o prefeito Arthur Neto vem dando, para as calçadas da nossa cidade. Não, já era tempo, né, Rogério? Já passou até do tempo, mas como o responsável falou que daqui a 8 ou 10 anos vai ficar pronto, vamos esperar, né? Vamos esperar 8, 10 anos para a cidade ficar normal, se normalizar, né? É verdade. Ok, Rogério, muito obrigado pela sua participação. Um bom fim de semana, tá bom, companheirão? Vamos torcer para que as nossas calçadas saiam. Obrigado a vocês aí, bom programa. Muito obrigado, Rogério. É muito educado o cidadão que acabou de falar conosco, né? E ele falou que realmente é demorado, né? Eu tenho observado que é passagem minha, né? Eu venho de casa para a TV todos os dias e a minha passagem aí, eu desço o Boulevard Amazonas, o Boulevard Álvaro Maia, subo ali pelo viaduto Josué Cláudio de Souza e pego a antiga Paraíba, a atual Maripiranga Monteiro, né? Então naquele trecho da esquerda, né, de quem pega logo a Avenida Brasil, vindo da Marciano Armon, nós já vemos ali uma obra sendo feita nesse aspecto. E realmente, olha, já estamos aí com praticamente 2 meses, né? Só em 2 quarteirões, né? Camilo Assunção, nosso telespectador querido, aliás, uma grande e respeitabilíssima liderança comunitária, estou com saudade de vê-lo pessoalmente. Brevemente eu quero entrevistá-lo aqui, meu querido Camilo Assunção, do Nova Floresta. Boa tarde, é um prazerzão tê-lo com a gente aqui por telefone, viu, Camilo? Boa tarde. Boa tarde, Donato, e eu esperei o seu retorno, não aconteceu, né? Pois é. Então... Mas olha, Donato, Camilo, antes de mais nada, já para não perder o fio da meada, tá legal? Eu quero que você passe o seu telefone para a nossa técnica, tá bem? Porque daquela vez não me foi passado e eu não tinha como entrar em contato com você. Eu quero muito bater um papinho com você, para a gente poder abrir um espaço para você. Eu tenho um carinho muito grande pelo Camilo. Aliás, desde que eu me entendo como apresentador de televisão, que o Camilo luta, as lutas das comunidades, né? E é um desses ferrenhos cobradores. Mas o Camilo, ele cobra das autoridades constituídas com argumentação, né? Com educação, com diplomacia. Ele não faz furdunço, né? Ele não faz bagunça, né? Ele convence pela farta e competente argumentação. Eu gosto muito do Camilo. Mas agora, não te esquece de deixar o telefone, viu, Camilo? Que eu quero, daqui a pouquinho, entrar em contato para a gente marcar uma presença sua ao vivo aqui no programa. Tá bom, meu irmão? Ok, Donato. Obrigado pela referência. Mas vamos ao tema. Falando das calçadas, nós participamos das audiências públicas, a discussão na Câmara. E, na verdade, Donato, o plano diretor é muito bonito. É muito bonito mesmo para ser implantado na nossa cidade. O código de postura também, infelizmente, Donato, principalmente na periferia, já tem muitas casas consolidadas que não obedecem a calçada de 1,50 m. Esse é o padrão, infelizmente. O Arthur está fazendo lá pelo centro, que tem espaço. Vamos esperar que um dia chegue na periferia, mas que ele vai ter um trabalho. Vou dizer para você, Donato, que nós tínhamos eu coordenava o Fórum Comunitário Integrado de Políticas Públicas, e na gestão anterior da Prefeitura, nós recebemos uma equipe da CEMINF que vinha fazer na Nova Floresta um plano piloto para aumentar as calçadas, deixar tudo direitinho. Infelizmente, a doutora Leene desistiu, Donato. É muito difícil, muito comércio, muitos prédios que não estão obedecendo o plano diretor. Vamos esperar, confiar no prefeito. Agora, se estão construindo em cima da calçada, Donato, não é só a população que tem culpa, mas o poder público que não fiscaliza. O Implube poderia fiscalizar e impedir essas construções que tiram o direito do pedestre. Parabéns pelo programa, Donato. Olha, nós temos o nosso grupo Singeleza que está bombando aí, com ecleticamente falando em música. Estamos ensaiando até samba raiz, agora estamos ensaiando música gospel. A gente coloca à disposição aí do programa para a gente mostrar o nosso trabalho. Ok, Donato? Com certeza. Foi um prazer muito grande, viu, Camilo? Que Deus te abençoe, tá bom?
Não se esquece de passar o telefone aí, tá certo? Que a gente vai fazer um contato para marcar uma vinda sua aqui, que eu gosto muito de conversar com pessoas esclarecidas como você, tá bem? É que infelizmente, né, Camilo, nem sempre as reivindicações das nossas comunidades são acatadas, né? Nem sempre a visão de prioridade, né, das comunidades, dos bairros, né, elas nem sempre batem com as prioridades de quem está no governo, né? E isso nos remete até, né, Camilo, a uma reflexão, né? Puxa vida, como seria bom que antes do poder público, seja prefeitura, governo, enfim, né, bolar alguma coisa, pensar em algum tipo de investimento para um determinado bairro que procurasse, né, ouvir, né, dialogar com os comunitários, tá certo, para saber, na verdade, se aquilo que o governo, o governador, o prefeito estão querendo fazer, investir dinheiro público é coisa séria, né, naquela comunidade, se na verdade é a prioridade para aquela comunidade. Às vezes não é, né? Às vezes um posto de saúde é mais urgente do que uma escola, às vezes uma escola é mais urgente do que um asfaltamento de rua, enfim, né? Mas temos mais alguém? Sebastião de Petrópolis, um grande abraço a todo o pessoal de Petrópolis, muito boa tarde, Sebastião, à vontade, pode participar, companheirão. Perfeito, Nonato. Prazer falar com você, viu? Prazer é meu, campeão. Nonato, é o seguinte, a gente está ouvindo esses comentários que o pessoal está falando sobre calçada aí. Eu acho que antes do prefeito estar se preocupando com calçada, ele tinha que ter mais responsabilidade com o que ele está fazendo. Porque os pobres do Camelô, meu amigo, que estão aí, que ele expulsou, tá certo? Para agradar agora, ele fez uma chantagem com esse povo que, coitado, que merece todo o nosso respeito. Tu estás entendendo? Então, Nonato, veja bem uma coisa, isso é brincadeira que esse cara está fazendo. Esse cara que bateu, hoje ele quer se dar como santinho aí, ficar, sabe? Mas me diga uma coisa, você, todo respeito pelo seu trabalho. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Ele não quis conversar com a gente, né? Não tenho aqui carta branca, nem estou aqui para defender o prefeito Arthur, mas na verdade se trata de uma inverdade, né? Eu até ia contestá-lo no ar, mas infelizmente parece que ele veio só para dizer o que tinha que dizer, né? Aquela coisa sorrateira, falou e já vou embora, né? A gente entende essas coisas, né? Mas na verdade os camelôs desta feita não foram expulsos não, né? Toda a cidade sabe disso, a sociedade sabe disso, houve todo um processo, um trabalho de muita sensibilidade, muita tranquilidade, né? Da prefeitura, uma preocupação que foi na verdade o foco do prefeito Arthur Neto, e os camelôs saíram por livre e espontânea vontade, entendendo que era o momento, não foram expulsos e nem maltratados e nem jogados em qualquer lugar, né? A gente acompanhou todo o processo, a população de Manaus toda sabe, as pessoas, os cidadãos, as cidadãs de bem sabem, né, discernir esse momento. A retirada dos camelôs do centro da cidade era na verdade, uma vontade absoluta de toda a população de Manaus, mas ao mesmo tempo em que não se queria maltratos com os camelôs. E foi o que aconteceu. Eles estão em lugares provisórios no momento, tá bem? A prefeitura continua fazendo investimento, está dando uma bolsa de R$1.000 até enquanto as galerias oficiais, né, onde eles vão ficar bem alojados, muito bem, e no centro da cidade, né, estão sendo prontas. Então não é verdade, eu respeito, né, a opinião das pessoas, eu sou um democrata de quatro costados, né, mas não aceito injustiça nesse momento, não foi assim que a coisa aconteceu, e os próprios camelôs, eles são unânimes em reconhecer. Foi um processo de absoluta compreensão de ambos os lados, né, de entendimento, e as coisas estão acontecendo de forma democrática e consensual. Essa é a grande verdade. Vamos a um breve intervalo e a gente volta. Eu só lamento que eu não tenha podido conversar com o telespectador, porque ele mesmo não quis conversar, né? Eu acho que ele sentiu que eu ia contrariá-lo um pouquinho, parece que ele veio para dar um recado, mas não atingiu, porque, na verdade, a população acompanha esse processo. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já. Pois é, minha gente querida, programa Ação na TV, com você e por você. E eis que ele surgia, né? Mas já estamos no finalzinho, só temos aí 3 minutos e meio,
Mas ainda bem, né? Pelo menos o apresentador não passa por mentira. Olha, ele disse que convidou, mas não convidou, né? A gente tá brincando. Sei que você gosta da gente e sabe que tudo aqui é muito sério, né? Mas é bom poder mesmo no finalzinho do programa pedir o boa tarde e saber o que houve aí que justificou esse atraso. Líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, ouvintes aí da Ação na TV, né? E dizer que Manaus, Nonato, precisa de intervenções urgentíssimas. Eu que moro aqui no São José, na Zona Leste, passando por 2 bolas, basta um carro com pneu furado, parou. Basta uma bicicleta, né? Furar o pneu, né? Então eu entendo que precisa de intervenções, algumas estão chegando fruto aí da Copa, ser subsede da Copa do Mundo, mas eu tenho certeza que temos que fazer de uma forma muito mais efetiva. Então a questão da mobilidade urbana da cidade de Manaus é um grande gargalo que acaba atrapalhando, até porque aqui não existe o hábito nem de executivos de utilizar helicóptero, como já acontece em São Paulo. E nós que a turma que usa o busão, usa o veículo, não tem como, a gente tem que ser escravo mesmo, às vezes, dessa situação. Mas, Nonato, eu queria primeiro externar da nossa alegria. Hoje nós tínhamos uma agenda com o governador Omar em várias inaugurações no município de Anuri, Beruri, diante desse nosso compromisso que nós tínhamos assumido aqui com você. Não fomos, amanhã estou indo até Fé com ele em ações de governo, mas acima de tudo, Nonato, tratar a questão mineral, que é um assunto que vai dar um novo norte para a cidade de Manaus e para o Amazonas. Eu vejo que essa guerra ontem, inclusive, foi um assunto que eu tratei na Assembleia Legislativa, que todos se voltam contra a Zona Franca. Então eu entendo que temos que ter modelos dentro desse nosso polo industrial que possam utilizar nossas riquezas minerais. Estão debaixo dos nossos pés, porque muitas das fábricas que tem no distrito utilizam já produtos já industrializados em outros cantos. Então eu vejo que quando a gente começou a falar sobre a questão mineral do nosso estado, poucos, você é um dos poucos que acreditou nesse projeto, que sempre deu valor no nosso pensamento. Então hoje o setor mineral já começa a dar resultados eficientes e a gente já assume compromisso com você já na terça-feira, na terça, né? Na terça-feira, que nós vamos colocar ponto a ponto, né? O que o calcário agrícola, que temos grandes reservas no estado do Amazonas, e por que a gente comprava lá do Nordeste com... Bora fazer o seguinte, deputado. Só temos 30 segundos, não vamos nem falar pela metade. Terça-feira o programa fica à sua disposição. Vamos fazer os 40 minutos cheios. Temos matéria aí da inauguração da fábrica de calcário em Manacapuru, que é o primeiro grande passo, né? O grande sintoma, o sinal de vitória da luta do governo, da sua luta, foi uma luta encampada pelo senhor que nós acompanhamos. Eu quero registrar a presença da vereadora Sheila, lá de Itacoatiara, que está aqui com a gente dos bastidores, acompanhando o deputado Sinésio, tá bem? Leva o nosso abraço a toda essa gente querida de Itacoatiara que assiste o programa Ação da TV e toda a banda. Já estamos no finalzinho? Então, confirmado, deputado, terça-feira aqui para falar... Terça-feira para todos os ouvintes da Ação da TV. Muito bem. Grande abraço. Minha gente, bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser.